Olá, galera do segundo ano do colégio da escola Cecília Meireles. Estou aqui para mais uma aula de biologia, na verdade, para a gente relembrar um pouco o conteúdo, né, da frente A do módulo A04, que falava das protozooses, né? Lembram lá que vocês até fizeram um trabalho para mim na última aula, né, que nós tivemos presencial? Então vamos continuar aqui. Eu vou dar um apanhado nessas protozooses, tá? E vou estar explicando para vocês. Nessa primeira parte agora, a gente vai trabalhar com as protozooses humanas que tratam por vetores, transmitidas por vetores, né? Que na apostila de vocês aí tá na página, a partir, né, da página 38 da apostila de vocês Olimpo, ok? Então peguem aí, frente A, módulo A04, certo? Tá, gente, nós temos três principais doenças protozooses humanas, né? Já diz tudo, protozooses por quê? Porque transmitidas por protozoários, né? Tem três principais aí na apostila de vocês. Então a gente vai falar hoje de tripanossomíase, que é chamada de doença de Chagas, conhecida como doença de Chagas. Nós vamos falar de leishmaniose, que é conhecida também como úlcera de Bauru, e a malária, que também é uma doença que afeta muito o nosso país, né? O Brasil, de forma geral. Tá, então vamos começar pela doença de Chagas, pessoal. A doença de Chagas, ela é passada, né? Ela é transmitida através das fezes do barbeiro, onde esse barbeiro ele está contaminado com Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi, né? Então, é o protozoário causador dessa doença. Então, esse barbeiro, o que acontece? É um mosquito. Ele geralmente fica muito naquelas casas que não é de alvenaria e o que acontece? Quando ele vai picar, né, a pessoa, geralmente ele coloca as fezes sobre essa pessoa, a pessoa passa a mão, coça, né, ou até mesmo com o tempo assim, sobre a pele, essas fezes elas entram para a corrente sanguínea. Então, entrou para a corrente sanguínea, você é contaminado com esse tripanossoma. E ele tem um ciclo, tá? Então, ele tem um ciclo. Então, esse tripanossoma, ele carrega esse barbeiro carrega o tripanossoma, né? Quando ele entra na nossa corrente sanguínea, o que acontece? Ele perde o flagelo e entra num processo chamado amastigota. Então, ele vai estar na forma mastigota, que é como se estivesse em forma de cisto, tá? Entrou nessa corrente sanguínea em forma de cisto, né? Sem perder o flagelo. Ele passa então para o sangue, no sangue, nas células sanguíneas, ele volta a aparecer na forma tripomastigota. Então, aqui antes dele entrar no sangue, começou lá, tá no corpo humano, ele entra e perde o seu flagelo. Chegou na corrente sanguínea, chegou na célula sanguínea, ele aparece na forma tripomastigota. Ok. Vai ficar no sangue, vai ficar nesse corpo humano, nessa forma. Ele aloja onde, gente? Principalmente, né, no coração, porque ele fica nas células sanguíneas. E pode também aparecer na parte do intestino, na parte do esôfago. Então, também ele pode estar nessa parte digestiva, tá? Mas ele fica mais, ele aloja mais na parte sanguínea. Então, principalmente no coração. Ok. Tá. Quando ele passa pro vetor novamente, então a pessoa está contaminada, tem esse protozoário e tudo mais, o barbeiro vem e aloja na pessoa para retirar o sangue, para se alimentar do sangue. No sangue vem esse tripanossoma aqui na forma tripomastigota. Quando ele entra no vetor, quando ele se aloja no vetor, ele fica nesse processo aqui, ou seja, ele fica nesse epimastigota, que é mais ou menos a mistura, né, no processo de cisto, mas aí ele já tem o flagelo. E, consequentemente, quando ele está pronto para sair novamente pelas fezes do vetor, ele volta para esse mesmo estado aqui. Ou seja, então esse é o ciclo principal desse tripanossoma, tanto no vetor, né, quanto também no hospedeiro, que no caso somos nós, certo? Tá, então essa doença ela tem duas fases, né? Ela tem uma fase, a fase onde está sendo incubada a doença, por volta de uns 3 meses, você não tem
sintoma, e a fase crônica, que daí você já tem sintoma, o seu coração ele começa a aumentar de tamanho, os seus órgãos começam a aumentar de tamanho, onde esse tripanossoma se aloja, porque ele vai se multiplicar ali naquelas células, vai multiplicar naquelas células musculares e vai aumentar essas células de tamanho justamente por essa multiplicação, né? Ok, então ele tem esse ciclo, certo, pessoal? Qual que é a melhor forma de cuidar desse problema, dessa protozoose? Então, é eliminar esse mosquito, né? Que é a forma mais fácil da gente tratar esse problema. Ok. Próxima doença de protozoose que a gente tem é a leishmaniose. Então, a leishmaniose é conhecida como úlcera de Bauru, por quê? Porque ela dá lesões como se fossem úlceras, né? No caso, são feridas, certo? Tá, então a leishmaniose ela é passada pela saliva do birigui. Birigui é outro mosquito, tá? Que tem esse leishmania, que é esse protozoário. Esse leishmania ele pode ser de mais de um tipo, né? Então o leishmania ele pode ter mais de um tipo de protozoário específico, né? E ele pode ser de duas formas também. Essa leishmaniose na parte da pele, que é conhecida como úlcera de Bauru, que ele aloja nos macrófagos, que são as células sanguíneas, né? Tanto que ele pode atingir tanto a célula sanguínea quanto a pele. E a gente tem a leishmaniose visceral, que ela também se aloja nas células do fígado ou do baço e causa essa doença também, tá? Então, qual que é o sintoma? É justamente as feridas, né? As úlceras que a gente tem, tá? Forma de cuidado também. O mosquito, que é o causador, que é o que passa para nós que somos hospedeiros. E a gente tem a malária, que essa malária é uma doença que causa muitos problemas, né, no nosso país mesmo. Inclusive tem um tipo de malária que é a brasiliense, que é característica do Brasil mesmo. E tem outros desses plasmódios, que são, na verdade, os protozoários que passam essa doença. Tem vários tipos, parece que são 4 tipos, e um deles é o brasiliense. Então, como que a gente adquire essa doença? Passada pela saliva do mosquito prego, né? Que é chamado de anófeles também. Essa saliva desse mosquito carrega esse protozoário plasmódio, né? Aonde eu vou ter esse ciclo. Como que acontece esse ciclo? Então, o mosquito, ele tem, né, o protozoário, tá? Ele vai passar para o nosso sangue em forma de esporozóitos, que é como se fossem umas vírgulazinhas, né? Que esse é os esporozóitos. Ok. Tá, esses esporozóitos, eles vão entrar para o nosso ciclo sanguíneo, vai chegar na nossa parte hepática, geralmente é nosso fígado também, né? Que ele se aloja, e ele vai formar essa reprodução assexuada, que é chamada de esporogônito, tá? Então, esse protozoário vai ficar em forma de esporogônito, certo? E ele vai reproduzir assexuadamente nessa célula do ciclo hepático. Posteriormente que ele reproduziu, essa célula vai se romper, tá bom, gente? Vai se romper e vai ser liberada em forma de cistos também. Cistos, né? Bem pequenininhos, chamados de merozóitos. Então, os cistos vão estar no sangue, chamado de merozóitos. Posteriormente, esses cistos, eles vão formar os seus sexos separados. Então, a gente vai ter merozóito, né? Feminino, merozóito masculino em células diferentes. Células de que tipo? Sanguíneas, tá? Então, eles vão ter células sanguíneas masculinas, merozóitos em células sanguíneas femininos. Essas células vão estar no sangue e vai passar novamente para o mosquito. Chegou lá no mosquitinho, o que vai acontecer? Essas duas células aqui, né? Que vão estar tanto com o masculino quanto com o feminino, vai se encontrar numa célula única do vetor e vai se reproduzir aqui, formando novamente o ciclo de esporozóitos e assim consequentemente, tá? Então, no mosquito, a gente vai ter esse protozoário nessa forma, do esporogônito que a gente fala, tá? E no nosso ciclo, a gente vai estar na forma dos merozóitos no sangue e o esporogônito quando ele está reproduzindo de forma assexuada, ok? Então, para essa primeira parte da nossa aula é isso aí, tá bom, galera? Já já eu continuo com a próxima parte dos nossos protozoos.
Olá, segundo ano da STEM. Estou aqui mais um dia para passar para vocês mais uma aulinha aí, continuação do módulo A04 na frente A, na apostila do Olimpo, tá bom, gente? Tá, então a primeira parte, a parte 1, eu expliquei um pouco das protozooses e agora eu vou dar continuidade nas protozooses. Pessoal, é o seguinte, continuando aí, tá? Então eu vou passar para vocês agora as protozooses que a gente pega de forma feco-oral, ou seja, através de água e alimentos contaminados. Então, às vezes essa água, esse alimento contaminado está com esses protozoários e aí você ingere e acaba adquirindo essas doenças, tá? Então, uma delas é a amebíase. Ela é encontrada, né, principalmente em água contaminada. Então, a amebíase, ela é o protozoário dessa doença, a entamoeba estolística, que se aloja geralmente no nosso sistema digestivo, né, principalmente no intestino grosso, tá? Esse protozoário, ele fica na forma de trofosóitas, ou seja, no ambiente ele apresenta em forma de cistos. Na verdade, tanto a amebíase quanto a giardíase também apresentam em forma de cisto. Então, na verdade, você alimenta do cisto na água ou no alimento contaminado, tá? Mas quando ele entra na nossa corrente sanguínea, eles ficam nessa forma de trofosóitas, ou seja, sai da forma de cisto e fica na sua forma normal. Na forma normal, ela vai ali proliferar através da forma da reprodução assexuada, né? E isso vai ficar tanto no intestino, às vezes ela pode também se alojar no estômago, tá? E vai causar o quê? Inflamação e diarreia. Inflamação nas paredes desse intestino grosso ou do estômago, né? E vai causar também diarreia. É só essas duas formas de você poder saber que tá com essa amebíase, né? Ele é um protozoário bem complexo de você descobrir que tem por conta desses sintomas que geralmente qualquer irritação, inflamação no intestino você tem diarreia e essa inflamação no caso, né? Tá. Então, ela também, com a reprodução, ela também, você tendo esse protozoário, fica em forma de trofosóitos no seu corpo. E nas suas fezes é eliminada também em forma de cistos, né? E isso aí pode passar para outras pessoas. Giardíase, tá? O protozoário chama Giardia lamblia, ok? Também se pega por água e alimentos contaminados. E ela se aloja no intestino delgado da mesma forma. Alojou no intestino delgado, fica ali na parede do intestino, retirando os nutrientes. E isso faz com que a pessoa tenha um pouco de perda de peso. Perda de peso, pode ter inflamação nesse intestino, né? E outros sintomas também. Mas o maior sintoma de giardíase é a perda de peso e também a pessoa pode começar a adquirir falta de nutrientes por conta que esse protozoário está utilizando o hospedeiro para adquirir esses nutrientes, ok? Tá. Nós temos aqui também uma outra forma de protozooses que é passada através de relação sexual. Então, a tricomaníase, que é um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, tá? Ele é um protozoário que é de uma forma de DST, ou seja, causa o quê? Uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, qual que é a forma mais fácil de você adquirir isso? Através da relação sexual desprotegida, certo? A gente pode pegar em banheiros químicos, outros tipos de banheiro? Pode também, mas é muito improvável, tá? Então, a forma que você adquire mais fácil essa tricomaníase é através da relação sexual desprotegida. E qual que é o sintoma? Corrimentos vaginais e dor ao urinar. Tanto para o homem quanto para a mulher tem essa dor ao urinar e pode também gerar esse corrimento vaginal, né, com odor, né, e até mesmo esse ardor também. Então, às vezes, a gente pensa que corrimento ou que essas infecções, essas dores urinárias é só por bactérias, por exemplo, ou por fungos, mas pode também ser por esse protozoário, certo? Então, a melhor forma de evitar, usando camisinha. E para amebíase e a giardíase, qual que é a melhor forma de evitar?
não alimentando com alimentos sem lavar adequadamente, a água tem que ser fervida ou filtrada, né? Então, é o saneamento básico normal que a gente tem que fazer para evitar esses protozoários, ok? Tá, então para vocês brincarem um pouquinho aí em casa, eu tô deixando aqui, ó, páginas 47 e 49 para vocês fazerem aí para mim. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Ai, meu Deus, aí vamos nós de novo. Vamos lá mais uma vez. Espera, deixa eu enfiar, babá. Vamos lá. Oh, Jesus. Peraí, volta um pouquinho o microfone aqui. Enfia. Ih, cadê a bolinha? Que bolinha. A bolinha ficou dentro da roupa. Tá aí dentro. Aí caiu ali, aqui. Pega a bolinha. Peraí, agora dá um jeito. Não, deixa eu arrumar ele primeiro. Segura aqui. Aqui. Aí, dá uma ajeitadinha. Deixa eu pegar esse aqui no chão. Eu tenho medo de eu perder isso aqui. Esse trem aqui. Dê problema. Fudeu, né? Porque cara, você acredita? Que é isso? Ah, meu Deus, não vai. Vai, põe aqui. Aí. Vai que vai. Aí. Não, não foi. Peraí. O trem não vai porque não dá certo. Tem que dar, ele foi feito pra isso, aí. Pra pôr na calça, não, né? Não, na blusa, talvez. Daqui não. Olha na blusa aqui. É ilusão isso aí. Aí. Pronto. Ok, então penduricalha aqui. Vamos lá. Pronto. Pronto.